pessoal, aqui é o Rogério Rossetti, né? Eu me auto-intitulo especializado em fazer negócio através da emoção. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre fui movido totalmente pela emoção e alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer o José Roberto Tranjan, que é responsável pelo termo e o desenvolvimento da prática da metanoia. O que significa isso? É você ter um propósito através do seu trabalho. E nas minhas empresas, né, na Ferraz em São Francisco, uma das coisas que a gente faz é o seguinte, é ter um propósito. Que propósito é esse? É fazer com que a vida das pessoas fique melhor, através de uma pintura, através de uma obra, através de resolver um problema de vazamento ou qualquer coisa. Hoje, o assunto é diferente, tá? Hoje eu estou aqui trazendo um grande irmão, já não é amigo, um grande irmão. Por um acaso é cliente, mas isso é pouco relevante, porque o que vale mesmo é a amizade que eu tenho fraternal por ele. E ele, o Cecílio Campos, né, da C Campos, faz legalização de imóvel, é uma pessoa fantástica. E o propósito dele é um propósito fantástico, porque várias pessoas sentem muitas dores, e eu sou uma delas, quero declarar isso, tem muitos problemas. Às vezes um imóvel seu, por algum motivo, por uma enchente, ou porque você simplesmente lá cobriu uma área, e o município vai lá e te multa e você está com IPTU que já não é barato, ele superdimensiona e muitas coisas às vezes até acabam se tornando impagáveis e transforma numa dor. Eu trouxe o Cecílio aqui porque ele é a pessoa ideal para tirar essa dor de vocês. Ele é a pessoa que vai curar a dor de vocês. Cecílio, me fala um pouco de você, sobre o seu trabalho, os nossos ouvintes, né? A gente está inaugurando hoje aí inteligência emocional nos negócios. Na verdade, os negócios é a vida inteira, né? Porque a gente faz negócio, a gente compra, a gente vende coisas da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme e até dormindo. Hoje já tem gente fazendo negócio. Então, conta para o pessoal o que você faz e como é que você vai tirar a dor dessas pessoas que estão aí preocupadas porque levou uma multa de IPTU e recebeu uma carta, muitas vezes, do Tribunal de Justiça, porque aquilo ali foi ajuizado. Como é que você pode... Fala um pouco, assim, você que é especialista ou não sou, do que você é capaz de fazer, porque capacidade eu sei que tem. É contigo aí, Cecília. Olá, Rogério. Pô, muito obrigado pela essa oportunidade de estar hoje, né, tendo a abertura que você está proporcionando com esse canal de negócios, esse canal de informações. A nossa amizade realmente é uma amizade fraterna, ela passa de pai para filho, né? Verdade. É muito importante. Né? Você foi amigo do meu pai, eu conheço você quando você é, era um jovem, eu era uma criança e você era um jovem começando uma loja na Avenida 7. Lembra, Rogério? Pô, perfeito. E aí, papai é muito amigo seu, né? E essa amizade de vocês, ela se concretizou passando para mim e hoje eu tenho essa enorme oportunidade de ter essa amizade sua. Rogério, falar de legalização de imóveis é uma coisa assim que até um bom tempo, pouco tempo atrás, eu posso te falar que antes da pandemia, você só falava na legalização de imóveis quando um imóvel, um ente querido, ele vinha a óbito. O que acontece? Esse imóvel ele não estava legalizado por conta de uma série de peculiaridades. Né? Os imóveis na cidade de Niterói, a cidade de Niterói, um município que tem 80 anos, 90 anos. Então, imagine Icaraí, na década de 30, né? Só casas, algumas chácaras, né? Não existia túnel, né? Era aquela época do troller. E vamos pensar que o zoneamento da cidade, do município, vamos falar do município de Niterói, né? Para eu poder abranger você, né? A C Campos, que é a empresa que eu tenho de legalização, ela após a pandemia, eu passei a observar, cara, que as pessoas começaram a se atentar pelo propósito da legalização. Né?
A que nível? A que o recolhimento de tributos, né? Você pensava na legalização quando uma pessoa vinha a óbito na sua família. Aí os herdeiros iam atentar que aquele imóvel, que já tinha 70 anos atrás, construído, foi feito um anexo, foi feito algum outro tipo de atividade ali, e esse imóvel não estava legalizado. Aí a tributação que o município colocava nesse imóvel, muitas das vezes, não era coincidente com a realidade daquele imóvel. E o que eu observo, Rogério? A gente pode dar como exemplo uma empresa que faz parte até do seu grupo, né, que eu conheço bem, que era um TC que você tinha, ou que você tem na Lemos Cunha. É um CD, é um CD, um centro de distribuição. Você vê como é que a municipalidade ela detém o poder de autorizar quais são as definições e as atribuições do solo. Então, ela vai definir através do seu plano diretor, do seu plano urbanístico, o que você pode construir, aonde você pode construir, de que forma pode ser construído, certo? E o que a gente observa é que a cidade de Niterói, voltando à década de 30, né, ela ainda mantém a peculiaridade de se tornar topograficamente, ela trabalha ao nível do mar. Então, o que ocorreu? Os anos foram passando, né, a cidade ela foi crescendo verticalmente, né, de uma forma muito, muito, muito densa, né? E aí, no caso especificamente daquele CDCU, o que ocorre? A Lemos Cunha era uma rua que ela sempre inundou. Desde a época do meu pai, eu era uma criança e você era um jovem, aquela rua inundava. Mas ela inundava a 20 centímetros. Hoje, aquela rua, que na época tinha meia dúzia de casas, hoje, que moravam ali naquele quadrilátero seu ali, em torno de 250 famílias, hoje ali deve ter em torno de 800 famílias. Obviamente, a cidade cresce verticalmente, mas ela não dimensiona as redes de esgoto. A rede de água pluvial continua sendo, e muitas obras foram feitas, mas ainda há esse déficit. E aí a Lemos Cunha, que supostamente entrava a 20 centímetros e a água chegava na porta da sua loja, de 2 décadas para cá, você sofre com isso. Porque ali passou a entrar 1,5 metro de água. E não é só isso não, Cecílio. Não é só mais a Lemos Cunha. Com a construção de prédio, agora mesmo foi construído um prédio dentro da administração da água de Niterói, na estação de tratamento de esgoto da água de Niterói, e a última enchente que teve ano passado, tá? Entrou água por trás, pela Carlos Rauft, porque a água de Niterói construiu um prédio. Ou seja, a prefeitura, aí é uma crítica severa que eu faço, porque a tecnologia, a primeira coisa que a tecnologia faz é acabar com a humanização. Aí alguém vai lá num satélite, verifica lá que teve um aumento ou alguma coisa, e vai lá, manda o fiscal, e não tem aquela fiscalização preventiva. O camarada já vai te multando, a pessoa já vai te multando. Aí começam os problemas, quando não são multinhas, são multas que retroagem a 5 anos atrás e dobra o valor do IPTU. Então você tem uma multa mais o IPTU que dobrou. Aí se torna impagável. É essa dor que eu sinto que me motivou muito, Cecília, porque eu confio muito em você, eu conheço seu caráter, isso que me motivou a trazer aqui para as pessoas que, com certeza, várias pessoas que estão sentindo essa dor que eu estou sentindo hoje, ela também está sentindo. E, tipo assim, eu enxerguei em você uma pessoa ideal para tirar a dor dessas pessoas. Porque, cara, se tem uma coisa que eu prego em todos os meus negócios, é nós termos um propósito. Pô, ganhar dinheiro faz parte, mas você ter um propósito. Só de falar nisso eu fico todo arrepiado, porque o seu propósito é lindo, Cecília. Seu propósito é tirar a dor das pessoas, é mostrar para o poder público que eles também têm que se mobilizar. Então você resolve o problema, mostrando também para o poder público o quão eles estão errados.
Então, cara, eu primeiro quero te agradecer muito a Deus que você está aqui. E continua falando, porque essa galera precisa te ouvir, essa galera precisa estar com o seu coração mais aliviado, que tudo você é capaz de resolver. Continua, desculpe ter te interrompido, Não, Cecília. você não me interrompeu. Você realmente você me identifica o propósito da minha finalidade. Essa dor que você sente, eu percebo que muita gente sente essa mesma dor. Mas você pode ser a voz que leva a tirar essa dor das pessoas, entendeu? Então vamos continuar no episódio daquele CD seu, que ali essa dor eu percebo que muitos outros estabelecimentos comerciais passam por isso. A municipalidade, exatamente como você fala, ela tem um poder, através de um projeto de lei, por georreferenciamento, de fazer a penalização dos acréscimos das obras que foram feitas por georreferenciamento. Então, esse entendimento entre o contribuinte e a municipalidade, ela ficou distanciada através do mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo virtual. Então, através de um programa, você identificou que tem uma obra que foi edificada sem a autorização do município, mas você não identifica o porquê daquela obra foi feita. Então, no seu caso específico, que eu tenho outros, se eu for ficar aqui falando, a gente vai ficar 2 dias conversando sobre Niterói e sobre tantas outras cidades onde a minha empresa, Secampus, hoje, ela encontra estabelecida, e que passa também em vários outros municípios por essas situações, e que eles criaram dispositivos legais para atender essa demanda. O que ocorre? Quando você fez o acréscimo no seu pavimento, você não teve um fiscal que fora lá conversar com você e entender o porquê que você fez aquele acréscimo. Perfeito. Você fez aquele acréscimo porque o município provocou que você fizesse aquele acréscimo. Você estava perdendo todo o material de estoque que você tinha para todas as suas lojas por conta do aumento e o acréscimo da densidade demográfica que o município potencializou naquele quadrilátero ali, e não dimensionou as redes de água e esgoto. E você passou a ter 20 centímetros de água na sua loja, que não entrava, passou a ter 1,5 metro. Você, supostamente, muito, muito desesperado, eu me lembro perfeitamente quantas e quantas vezes eu vi todos os seus funcionários ao lado de fora, limpando, tirando material, você perda de tanto material ali, e o funcionário, em vez de estar ali trabalhando, vendendo, o funcionário estava ali limpando a loja por conta de um... E aí você, de uma forma que você pensou em solucionar o problema, foi você fazer um acréscimo a um terceiro pavimento na sua loja para falar o estoque de baixo para cima. Pois o problema da água, Rogério, continua. O município não resolveu e não vai conseguir resolver. Eu não consigo enxergar a curto nem a longo prazo que o município consiga resolver os pontos de alagamento em toda a cidade de Niterói. Principalmente que eu lembro quando eu fiz a minha obra, né, eu comprei o imóvel em 1998, quando a gente cava, a gente vê areia de praia e água de praia, ou seja, no passado o mar ia até ali. Então a natureza tem essa força de voltar para o seu estado original, né? Porque ali era mar no passado. Então, lógico, aquilo ali foi construído. Quando eu fiz a obra, eu fiz tudo certinho, conforme a prefeitura, fiz transformação de uso. Era uma casa, eu transferi para imóvel comercial, fiz tudo direitinho, porque eu não tinha esse conhecimento. A primeira inundação que teve lá, eu perdi muita coisa lá em 1999, quando eu abri a loja, foi uma surpresa, né? Depois, com um certo tempo, eu comecei a mandei fazer umas chapas de aço para botar na frente da loja, para evitar que a água entre. E, cara, já ficou pequeno. Por quê? De 2 anos para cá, novos empreendimentos foram criados. Já tem um empreendimento, né, na Avenida 7, que inclusive está até atrapalhando demais a lavanderia da minha esposa. E, cara, a prefeitura ela tem que ter essa ação preventiva. É esse grande erro. Você foi muito feliz.
porque eles vão punindo. Eles vão punindo. O poder público ele não tem essa sensibilidade de ir lá para ajudar. Ela vai lá para arrecadar. E é incrível que você falou a palavra contribuinte. Isso eu acho muito erro, né? Nós não somos contribuintes. Eu não estou contribuindo porque eu quero. É imposto mesmo. Eu sou imposto. Ou seja, alguém me impôs eu pagar aquele valor. E em Niterói, venhamos e convenhamos, o nosso IPTU é caríssimo. Tá? É uma cidade injusta com o empresário, injusta com o morador. Então, eu faço essa crítica forte a todos os prefeitos que só olham números. E mal sabem ele que quem movimenta a história todinha são os empresários. E cada vez que o empresário tem um prejuízo, cada vez ele fica desanimado a montar novas unidades, a dar mais emprego, a comprar mais, a pagar mais imposto. Então, o seu trabalho, Cecílio, ele é assim vital. Olha a palavra vital, eu falo assim, legalizar o negócio, principalmente nesse meu CD, por exemplo, a multa, cara, já está em 100 mil reais. E o IPTU, que era 700, 800 reais, já foi para 1.500 reais ao mês. Ao mês. Então, isso influencia negativamente no negócio, diminui a lucratividade. Então, eu vejo você, Cecílio, como a solução para muita gente e para muita empresa. Não é só para o morador, é para o empresário, porque você está me ajudando, e a galera acredita, estou todo arrepiado aqui quando eu falo isso, que eu vejo no Cecílio essa característica fantástica de honestidade que vai trazer resultados para a empresa. Então, você que é empresário, está com problema, procure o Cecílio Campos. Você que é morador, está com problema, procure o Cecílio Campos. É vital, porque dependendo do tamanho da multa, dependendo do valor que for o IPTU, muitas empresas vão fechar. Desculpe te interromper de novo, Cecílio. Não, Rogério, exatamente por essa linha que você segue, eu acho que o município, Niterói, realmente é um dos IPTUs mais caros do Brasil. Né? Se você for comparar com o Rio de Janeiro, com Ipanema, Leblon, talvez você tenha uma alíquota quase que igual. Né? O cubo nosso é caríssimo. Né? E o entendimento que falta da municipalidade é, nesses casos, falta a pessoalidade. Né? Hoje, com esse mundo digital, o município está só pensando em tributação, ele está pensando na arrecadação. Ele não está vendo o contribuinte, ele não está vendo aquilo que você falou, a imposição do imposto. Rogério, o que ocorre? Eu acho que a municipalidade ela tem que fazer, a gente tem que buscar, junto à municipalidade, através da Secampus, o meu objetivo, o meu propósito é tentar fazer com que a municipalidade entenda e faça a compensação fiscal com esses eventos que eu supostamente citei que foi o seu caso. Aonde ela entenda que o potencial construtivo que não poderia ser efetivado naquela região, no que você fez, ela possa ser compensado por conta do próprio erro dela. Entendeu? Como aquilo não inundava e passa a inundar por conta do zoneamento, por conta de tudo que a gente já conversou antes, o município traga a responsabilidade para ele e eu entre com recursos, identificando para o município, aonde ele possa não penalizar o contribuinte como você foi penalizado. Até mesmo porque a pergunta, né, Cecílio? Quem paga meu prejuízo? Quem vai pagar? Quem foi responsável por a água? Ah, o culpado foi a natureza. Mas para que eu pago IPTU? O IPTU também não serve, né, para cuidar do urbano, para evitar que essas enchentes aconteçam. Eu te pergunto, aquela monte de milhares de reais que eu perdi várias vezes durante... Eu já estou ali nós estamos em 2025, eu já estou ali há 26, 27 anos. Então tive enormes prejuízos. Quem paga esse prejuízo? Quem paga esse prejuízo, infelizmente, é você. É você. Dói, né? Então você é penalizado. A única forma que eu tenho é de tentar provar ao município, através de uma contrapartida, no qual ele não penalize você. Entendeu? E tire essa dor que você vem carregando de tantas outras pessoas que também passam por isso e que não têm essa voz.
e que essa voz sua siga para que eu possa acalentar a dor de todas essas pessoas que têm essa mesma sensação sua. Rogério, eu quero te agradecer muito, tá? Por você me dar essa oportunidade da gente poder falar sobre legalização. E se a gente for falar de legalização, a gente vai ficar falando aqui, eu acho que dias, né? Mas eu acho que a pandemia também trouxe a Secampos um fato muito novo que eu observo. Eu saio da cidade de Niterói, hoje eu estou em mais de 7 municípios, 8 municípios, porque esses casos que estão ocorrendo com você e que ocorrem com tantas outras pessoas, eu tenho trazido realmente as soluções, né? Resolvendo os inventários, buscando fórmulas de que as pessoas recolham menos tributos ao Estado, à União e às suas municipalidades. Tudo isso através de um serviço prestado com qualidade, com eficácia. A gente já está há 20 anos no mercado e a Secampos, a cada dia, ela se renova, né, e ela se qualifica para poder tirar a dor das pessoas que tanto sofrem, né, com essas questões que são difíceis de a gente tentar resolver administrativamente, né? E muitas das vezes você precisa contratar uma empresa ou um profissional qualificado como a Secampos para tentar solucionar. Entendeu, Rogério? Não, eu que agradeço, e eu acho que nós dois temos que agradecer a Deus, porque realmente, por eu ser empresário há mais de 40 anos, ser diretor da CDL aí há praticamente 20 anos, e a CDL ela tem muita voz, né? E porque esse imóvel que você está falando, na Lemos Cunha, ali na esquina com o Carlos Rabo, em frente à delegacia, que também sofre com isso, entendeu? Eu não tenho só esse imóvel com problema. Eu tenho um outro imóvel com problema, na rua Silvestre Rocha, né? Problema que foge um pouco da sua área, ou não, porque ela tinha virado uma cracolândia, e isso diminui o valor do imóvel, né? E outra coisa, lá o antigo inquilino deixou um débito gigantesco, né? E o IPTU, e as multas são muito grandes. Eu acho que também o município tinha que olhar para esse lado também, de dar sim uma chance para quem não era inadimplente, se tornou por algum motivo, para ele poder honrar com seus compromissos, seus impostos, de uma forma que ele possa pagar. Mas esse assunto de legalização de imóvel é um dos assuntos que a gente tem que usar com inteligência emocional, porque as pessoas confundem inteligência emocional com os negócios, inteligência emocional no dia a dia, com controle emocional. Não é. Na minha época de faculdade, inteligência emocional chamava-se coeficiente de inteligência executiva. O que é isso? É você usar o seu emocional para atingir algum objetivo. De que forma? Se você precisa, um funcionário insistentemente, ele comete erros, né? Se você for mandar embora todo funcionário que comete erro, você vai trocar de funcionário todos os dias. Então você tem que ter inteligência emocional, principalmente no início, para ter calma, para lidar com esse funcionário. Você, de vez em quando, você vai precisar ter pulso forte e jogar muito forte com ele, entendeu? Passar um pouquinho, não precisa cometer nenhum tipo de erro, né? de nenhum tipo de assédio moral, mas tem que ser forte. Porque às vezes o funcionário falta, porque ele é flamenguista, o Flamengo foi campeão, bebeu, faltou. Isso é normal acontecer para caramba. Então, os senhores empresários, assim, a vida de empresário no Brasil é muito difícil, tá? A carga tributária no Brasil é altíssima. Então, toda vez que a gente acorda, todo dia de manhã, a única certeza que a gente tem é que a gente tem muita coisa para pagar. Então, existe uma necessidade gigante de você ter venda, de você ter faturamento. Então, você tem que estar sempre muito bem motivado, você tem que ter meta, você tem que ter propósito e ter um controle emocional para produzir. Porque até mesmo, eu cito sempre um exemplo do eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma é aquele sobe e desce, sobe e desce. O dia que estiver reto, significa que você morreu. Então a vida é assim, é sobe e desce mesmo, é estresse o tempo todo. Mas o que mais me dá prazer é chegar no final do dia, olhar para trás e ver quantas coisas eu realizei. Eu acho que esse propósito de realização, esse propósito de você fazer do seu negócio, assim como a Luana, ela me ajuda, o propósito dela é divulgar a minha empresa, divulgar a sua empresa, e através disso o propósito dela é essa,
O dinheiro que ela vai ganhar através disso, isso aí não é tão importante, ela vai ganhar. Porque a pessoa que trabalha bem, a pessoa que faz o correto, Deus está contigo. E está na Bíblia. Não podemos ser mornos. Deus não quer ninguém morno, não quer que a gente vá para dentro, com honestidade, sempre com honestidade. Deus quer meritocracia. Se você é um empresário bom, de bom coração, que está ali disposto a ser a melhor versão de você mesmo, se você acorda, eu, Rogério Rossetti, todos os dias eu acordo e falo assim, hoje eu vou ser o melhor Rogério Rossetti que eu puder ser. Eu, enquanto minha mãe era viva, eu tentei ser o melhor filho que eu pude ser. Meu pai é vivo, eu tento ser o melhor filho que eu posso ser. Eu tento ser o melhor pai que eu posso ser. Eu tento ser o melhor marido, eu tento ser o melhor... não gosto da palavra patrão, né? Eu acho isso pesado, né? Eu falo com meus colaboradores, mas, cara, é um direito que Deus não deu, não é um dever. E, cara, eu acho que o grande segredo é botar amor no trabalho. Se você botar amor no seu trabalho, você vai transformar todos os 7 dias na semana em domingo. Porque você vai acordar na segunda-feira, porque o trabalho vai ser uma grande diversão, porque você tem propósito, você tem a certeza que Deus está do seu lado. E Deus, cara, olha, como é fácil conversar com Deus, porque Deus está com a gente o tempo inteiro. Então, de vez em quando vai acontecer, o mar vai turbulento, mas você pode ter a certeza que Deus quer o melhor. E se tem uma coisa que a inteligência emocional nos negócios traz, é a presença de Deus. Isso a gente não pode abrir mão, isso é uma verdade absoluta. Muito obrigado a todos. Esse é o primeiro capítulo de muitos, e estou aí para ajudar a quem precisar de mim. Obrigado a todos.